Olá, sejam bem-vindos ao Contas e Contos, o podcast onde empreender e contar histórias viram bons negócios. Eu sou Eduardo Bora, contador, host desse podcast, e tenho aqui ao meu lado Wagner Coelho, que ele é advogado, empreendedor, professor universitário e também host desse podcast. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado. Antes de anunciar a estrela da noite de hoje, vamos agradecer a Icavi Contabilidade, que é nossa apoiadora oficial do nosso podcast de Contas e Contos. A Icavi ela está há 47 anos no mercado e ela tem diversos segmentos de clientes, como prestadores de serviços, comércios e indústrias. Agora, vamos fazer as honras, Wagner, de apresentar a nossa estrela da noite. Vamos lá, hoje nós temos um ser humano muito especial, uma pessoa querida, né, e muito qualificada. A Bárbara, formada em comércio exterior. Né? Foi tua aluna? Foi aluna. Faz tempo ou não? aí já queria quebrar, já queria sacanear, já começou, né? Mas tá bom. Foi. Faz um tempinho, né? Bárbara tem eu ia falar agora que ela tem uma longa não, mas mais de 10 anos, né, de trajetória na logística e comércio exterior. E fez aí uma transição de carreira muito bacana. Ela que é apaixonada por gestão de pessoas, né? Então, seja bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada. Fala um pouquinho da tua trajetória, que tu vai saber muito melhor do que eu. Sim. Né? Uhum. Então, conta pra gente um pouquinho como que... Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu, de fato, fui aluna do Wagner em comércio exterior. Eu fiquei 14 anos na área, né? Fiquei 14 anos no comércio exterior. E aí, no ano passado, eu resolvi tomar a decisão de fazer uma migração, de fato, que eu já vinha namorando há muito tempo, né? Então, hoje, eu estou trabalhando na área de treinamento e consultoria para empresas, então, no corporativo, e também de mentorias individuais. Tudo voltado para o desenvolvimento de carreira, o desenvolvimento humano mesmo. E isso vem muito de dentro das empresas e de dentro da minha experiência no corporativo mesmo, porque eu, pela minha experiência pessoal e com os outros, eu vi que é muito difícil de você se desenvolver profissionalmente sem a gente olhar para aquele ser humano e pensar, tá, da onde vem, quais são as coisas que acontecem, quais são os padrões, por que eu tenho tanto problema com esse colaborador dentro da empresa, como é que a gente pode ajustar isso? Então, o meu olhar acabou sendo, de fato, sempre foi para pessoas, para gestão de pessoas. E aí, a gente vai conversar hoje, eu tomei muitos caminhos diferentes aí no meio para fazer essa migração. Legal. Então, a gente pode começar falando um pouquinho da tua trajetória inicial no comércio exterior. Então, como é que tu começou, né? Depois, como é que tu seguiu nessa área, tuas funções, né? Depois de gerência, direção, então, tendo um cuidado mais direto, né? Com essa parte de gestão de pessoas também, ainda que na área operacional e comercial, mas sempre fazendo essa gestão. Sim. Então, se puder falar um pouquinho. Bom, eu vim para Itajaí, porque eu não sou daqui, eu sou paranaense, e eu vim fazer comércio exterior, eu tinha 17 anos, eu nunca tinha visto um container na minha vida. E eu lembro que quando eu passei no vestibular, eu saí no outdoor lá da minha cidade, né? Bárbara, Univale, comércio exterior. O pessoal perguntava, nossa, que legal, parabéns, você passou em comércio exterior. Eu falava, sim. O que é isso? O que é isso? E eu falava, importar e exportar. Era só o que eu sabia. Eu também não sabia o que eu estava fazendo na minha vida. Porque eu sabia falar inglês e sabia me comunicar. E aí eu comecei a fazer um monte de teste vocacional no Google. O que eu vou fazer da minha vida? E aí, quando apareceu o comércio exterior, eu sempre conto a história de que eu entrei no site da universidade e apareceu a fatídica foto de 2 pessoas apertando as mãos na frente de um prédio imenso em algum lugar que parecia Dubai. E aí eu pensei, o quê? Vai ser eu. Eu sei falar inglês e aí eu vou trabalhar viajando o mundo? Eu falei, mas é com certeza isso que eu vou fazer. A lenda do comércio exterior é essa. Né? A lenda é essa, né? Aí eu sempre brinco que a gente de fato viaja, porque hoje você tem o Google Maps, você tem o Google Earth, então você consegue de fato se deslocar por vários lugares do mundo. Então eu vim pra cá e aí uma coisa muito bacana do Comex é que você consegue começar na universidade e já trabalhar na área. Então, logo que eu comecei a faculdade... Já era assim na época. Que bom, né? Então, logo que eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar também. Então, comecei num estágio no Porto, trabalhei no Ministério da Agricultura. Então, foi interessante porque eu passei por várias áreas também. Antes, não várias, né? Mas eu passei pelo mapa, fui para o despacho.
E depois caí no agenciamento de carga. E aí, quando eu entrei no agenciamento de carga, eu falei, aqui é o meu planeta, aqui é o meu lugar. E foi o meu terceiro estágio daí. E eu passei por várias funções. Então, eu entrei como operacional, eu fiz marítimo, eu fiz aéreo, eu fiz importação, eu fiz exportação. Aí, depois, eu fui para uma outra empresa onde eu tive uma oportunidade comercial e aí desenvolvi um departamento comercial também, até eu entrar na minha última empresa, né? Onde eu também entrei como... eu entrei para desenvolver o departamento aéreo e fazer vendas. E aí, no meio de uma bagunça muito louca lá, abortaram o plano e falaram, não, você vai ficar na operação, porque a gente vai reestruturar a empresa. O Wagner conhece bem a história, né, Wagner? Participei, né? Participou da história, inclusive. Diretamente dessa parte. E aí foi muito interessante, porque como nós começamos a empresa, nessa reestruturação, a gente pegou uma empresa com 5 pessoas e a gente tinha uma missão de reestruturar essa empresa a nível Brasil. Então, eu e a Rochelle, que era minha parceira nisso, eu brinco que nós éramos sócios aqui no Brasil, porque nós acabamos ficando responsáveis pela empresa aqui no Brasil. Então, a gente compartilhava de tudo, né? Financeiro, comercial, operacional, administrativo, vai no correio. Então, na minha jornada dentro do comércio exterior, eu diria que eu passei por todas as funções dentro de uma empresa. O marketing, RH, né? Era tudo eu que fazia no começo. Então, foi bem... E aí, os desafios, na realidade, essa parte é interessante até sob o ponto de vista do empreendedorismo, né? Porque justamente os desafios foram aparecendo dentro da empresa e a empresa crescendo, né? E aí como é que foi esses desafios de crescer, do crescimento, né? Lidando, né? Sem talvez uma equipe tão grande assim no começo, mas depois vocês construindo e montando, que eu acho que isso é legal também, é um legado bacana que tu deixou na empresa, né? Sim. A questão da cultura que tu implementou, sim, junto com a Rochelle. Então, se puder falar um pouquinho dessa parte. Os desafios, eu diria que eles são muito parecidos. Claro, agora eu estou no empreendedorismo, então eu consigo correlacionar. Né? Eu até brinco, eu falo assim, gente, agora eu tenho a sensação... Porque quando eu saí da empresa, eu deixei a empresa com 96 colaboradores. Então... Iniciasse lá com quantos? Com 5. Com 5, nossa, 5. Salto, hein? Legal. Então você constrói muitos times. Eu tinha 8 times, eu tinha gestão de 8 times, né? E eram times variados. Então eu saí de lá com marketing, com RH, com operação comercial, com BI, projetos, né? Então, assim, são times muito, muito variados. Então tem bastante dinamismo. E aí, agora que eu fui para o empreendedorismo e eu estou na eu presa ainda, sim, por enquanto, eu brinco que parece que eu voltei lá para 2016, que era o período que eu fazia tudo também. Tudo começou. Então, você fazia... A Rô saía de férias, quem fazia o financeiro era eu. Então, você fazia financeiro, comercial, operação. E eu vejo assim, tudo é parte do processo. Então, não tem como você fugir disso. Você vai querer crescer uma empresa, vai querer crescer um time... Claro, você pode optar, e se você tiver as condições, os recursos, eu vou primeiro injetar dinheiro, eu vou construir as condições aqui perfeitas para eu não passar perrengue. Mas, assim, você não consegue prever tudo e quando que a demanda entra. Então, para nós, ali no meio do caos ainda, porque a gente tinha um desafio, que é um desafio muito diferente do que... Quando você abre uma empresa, essa empresa, ela teoricamente está no zero. Claro que ela tem o déficit dos investimentos que você está fazendo, e você quer que ela gere lucro. No nosso caso, a gente pegou uma empresa que estava absurdamente no vermelho, fora os investimentos que já tinham sido feitos, né? Era no vermelho de resultado mesmo. Então, a nossa missão era, você vai pegar essa empresa que está muito no vermelho e vai levar ela para fazer zero. Então, a nossa missão no primeiro ano era, vocês precisam fazer R$0. Estancar. Né? E é um desafio também. Então, eu acredito que mais desafiador do que você fazer o dinheiro, sair do zero para o dinheiro, é você estar perdendo muito, você falar, como é que eu estanco tudo isso? Então, foram muitas decisões difíceis também que a gente tomou nesse caminho, que a gente foi direcionada também pela nossa matriz, né, que era nos Estados Unidos. Só que eu, particularmente, eu tenho um olhar muito simplista da vida. Eu acho que tudo faz parte do processo. Então, tem as coisas que você controla e as coisas que você não controla e o pau tora, né? Sim. Então, a gente vai lidando. E aí eu falo que hoje, nesse lugar que eu tô, para mim é como se eu tivesse voltado lá para 2016. Onde eu tô tendo que ir de noite, virar noite, né? Trabalhar muito mais do que trabalhar. Se reinventar em alguns momentos, em alguns casos. E os desafios,
eles vêm. E a questão, talvez, como eu acompanhei, né, um pouco dessa trajetória aí, a questão da cultura, eu acho que também te deixa mais tranquila no sentido de que tu tá lidando agora a Bárbara tocando seu negócio no Brasil sem ter que estar explicando como funciona, né, o mercado maluco brasileiro, Sim, a tributação, Era né, fácil isso, estruturação dos negócios. Eu brinco assim, ó, esses dias uma cliente me mandou mensagem e ela falou assim, e aí, tá mais tranquila agora que saiu do comércio exterior? Eu falei, gente, eu trabalhei 14 anos no comércio exterior, eu nunca tive cabelo branco. Aí 6 meses eu presa, eu tive que pintar o cabelo mês passado. Eu falei assim, então, eu cheguei à conclusão que só muda de endereço, né? Só mudam os desafios. Sim. É claro que perde esse... que como a nossa empresa era uma empresa americana, então a gente tinha um desafio cultural muito grande. A gente tinha um abismo cultural, eu diria, em vários temas. Até porque vai explicar lá para os Estados Unidos que aqui no Brasil tu tem que pagar imposto sobre receita. Não vai pagar um imposto sobre lucro. Né? Sobre faturamento. Opa, sobre faturamento, perdão. É. Então, tanto que o nosso presidente veio para cá para sentar com a nossa contabilidade e falou assim, não, me explica isso daí, porque não está fazendo sentido. Né? Então, a gente tinha muitos desafios nessa questão de cultura Brasil e Estados Unidos. Agora, o meu desafio é um pouco diferente. Agora, o meu desafio, na verdade, é falar com os gestores e donos de empresa para eles conseguirem conectar a importância de desenvolvimento das pessoas para a lucratividade do seu negócio. Então... extrair o máximo das pessoas, né? Muda de endereço o desafio. Ô, Bárbara, e como você pegou uma empresa, né, enxuta, com poucas pessoas e transformou ela numa empresa com, né, ampliou muito o quadro de pessoas... Nesse sentido, qual foi o maior desafio? Tu teve uma mentoria, uma assessoria de como tratar, como gerenciar essas pessoas ou foi na tua própria intuição e seguimos o jogo? A minha história dentro da... Tem problema falar o nome da empresa? Zero. A minha história dentro da UWL, ela foi construída com base em dores que eu vivi em outras empresas. Então, eu tive uma experiência específica dentro do comércio exterior que eu acabei, de fato, adoecendo dentro de uma empresa. E eu fiquei a ponto de ser internada num Réveillon. E aí, eu cheguei no hospital e o médico... Já era a quarta vez que eu pegava o mesmo clínico geral lá no Hospital do Coração. E ele me viu lá pela quarta vez e ele falou assim, eu vou te internar? E eu falei, você não vai me internar, porque eu não posso ficar internada. Tem que trabalhar. Exatamente. E ele falou, mas como assim tu não pode ficar internada? Eu falei, porque eu tenho que trabalhar amanhã. E ele falou, mas amanhã... E era 1º de janeiro no outro dia, só que eu tava de plantão, tinha tudo... E aí eu falei, não, mas você não tá entendendo. Eu falei assim, você acha, doutor, que os portos param? Que os aeroportos param? Os aviões continuam chegando, né? Tem carga chegando. Tem carga chegando, tem cliente ligando, o chinês está trabalhando, né? E aí eu falo hoje, né, que tudo bem, os portos e os aeroportos não param, mas a gente para, né? A nossa saúde para. Então, eu tive uma experiência muito intensa dentro de uma das empresas. E, claro, foi uma junção. Foi uma junção de comportamento meu, no sentido de que eu não sabia respeitar os meus limites, e do tipo de liderança e o tipo de cultura que a gente tinha dentro daquela empresa. E aí, quando eu fui para a WL e que eu tive essa oportunidade, que basicamente foi, bom... Toma aí, vamos reestruturar essa empresa no Brasil, porque a gente fechou 2 filiais, então a gente literalmente, né, diminuiu para depois crescer de novo. E eu pensei, cara, assim, nós vamos fazer um comércio exterior legal. Porque uma coisa que eu sempre ouvi, desde que eu entrei no comércio exterior, é que eu tinha que sair da área, que eu ainda era muito nova, então eu podia tomar essa decisão, eu podia correr, porque é muito estressante. E eu não tive incentivos das pessoas. As pessoas com as quais eu convivi nos meus primeiros 2 anos de comércio exterior, parecia que a vida delas era um inferno de triste, sabe? Eu falei, cara, não pode ser assim, né? Tudo bem, eu sei que existe a natureza do trabalho, e aí cabe para todas as profissões e para todas as áreas e tipos de empresa. Vai ter a natureza do trabalho. A natureza do trabalho já é caótica, já é estressante. Beleza. E isso eu não consigo mudar. Apagar incêndio. Assim, faz parte, né? Faz parte. Eu não vou... Vocês sabem, eu não vou sim. brigar contra isso. Só que aí tinham muitas pessoas resistindo a isso, e ainda somado de uma cultura que, pelo menos logo que eu entrei no comércio exterior, hoje eu já vejo que mudou muito.
Mas era uma cultura de lideranças bem old school, assim, sabe? Uma coisa, vocês sabem, né? Então, mais antigo de liderar, de liderar, de liderar, de pressionar, de exigir coisas, né? Então, não de exigir coisas no bom sentido, no sentido de resultado, tá? Mas coisas que você até se sente culpado se você vai lá, não faz, não participa, né? Mais pelo medo, né? Uma cultura mais... Exatamente. E eu pensei, cara, se eu for ter a oportunidade de liderar uma empresa, eu não quero que as pessoas tenham medo de mim. Então, esse foi o meu ponto de partida dentro da empresa. Eu falei, a gente vai criar uma cultura onde as pessoas colaborem, onde as pessoas tenham liberdade, onde as pessoas não sintam medo de falar, olha, eu tô com um problema dentro de casa. Porque eu também nunca acreditei nessa história de vida profissional, vida pessoal, balela. Não existe para mim também. Sabe? Tipo, não. Tem reflexo, tem impacto sim, né? Não Sempre tem como não. Claro, você pode ter uma boa gestão emocional e você conseguir lidar com aquilo da melhor maneira. Sim. Agora, você falar que isso não vai impactar você de forma alguma, né? Então, no começo, respondendo essa pergunta, Dudu, esse era o meu ímpeto, assim, de eu vou fazer um negócio diferente, né? Agora, no meio do caminho, foi quando eu vi que eu precisava de apoio, só que não foi necessariamente por conta das pessoas, foi mais por conta de mim. Porque eu vi que eu estava entrando num lugar onde eu estava abraçando tudo, onde eu não queria que a minha equipe sofresse, que é um grande erro também, porque às vezes você comeu pão que o diabo amassou, e aí você vai falar assim, não, a minha equipe não vai passar por isso. Eu vou reter os problemas, deixar a parte boa com eles, vou centralizar em mim para manter, para dizer que eu sou boa e tudo mais, né? Exatamente. Não, eles não vão sofrer tudo que eu sofri, sabe? E aí foi muito legal, porque eu cometi muitos erros, assim, nesse caminho. E aí você vai vendo que você vai encontrando nem tão de um lado, nem tão do outro, né? Então tá, beleza, eu sofri muito, eu passei por muitas coisas difíceis, mas a pessoa também não sofrer nada, ela não vai chegar num lugar legal. E foi aí que eu comecei a estudar bastante assuntos de desenvolvimento pessoal mesmo. Porque eu vi que, claro, pode ser que eu tente resolver isso dentro do trabalho, mas vocês vão perceber na vida de vocês. Tudo que a gente faz dentro do trabalho é só reflexo de quem eu já sou na minha vida pessoal. Então, se eu sou uma pessoa que na minha vida, né, vida pessoal, na minha vida, eu não tenho limites, eu não me respeito dentro das relações, você já vai chegar no trabalho, é uma pessoa que diz sim para tudo, que abraça tudo. Então, eu fui em busca de desenvolver isso. E aí, me desenvolvendo, eu consegui desenvolver melhor as pessoas também. Então, eu fui por esse caminho. Eu fui primeiro falar assim, não, você é o problema, eu era o problema. Sim. O autoconhecimento, né? Exatamente. A minha filosofia é que tudo parte de nós, né? Então, assim, a partir do momento que eu escolho mudar e eu escolho ter outras abordagens, eu consigo melhorar as outras coisas também. Né? E essa é que, na realidade, é muito questão da tua lente, né? Tuas vivências, experiências, mas cada um tem também, né? Tu vai influenciar, mas cada um vai ter suas vivências, experiências. Como é que tu vai tornar isso convergente para um interesse, talvez, que seja interesse da empresa, né? O interesse do que aquela pessoa quer fazer da vida dela, né? E aí vem outro choque de realidade para mim, que foi de entender isso, de que assim, eu posso chegar, eu posso compartilhar, eu posso treinar essa pessoa, eu posso agregar o máximo, eu posso inspirar o máximo, ainda assim é uma escolha dela. Aceitar ou não, né? Querer absorver, né? Por qual lente que ela vai. Se ela vai pela lente do opa, beleza, né? Vamos parar de sofrer, ou pelo outro lado, que é o que acontece muito. Então, essa parte, né, da tua trajetória ali, principalmente os últimos anos, foram te inspirando cada vez mais para a tua transição de carreira. Foi. Como é que foi essa transição? Como é que foi essa relação? E por que, também complementando, né? E por que você quis abandonar, né? No sentido, uma empresa estava extremamente sólida, numa crescente. Numa função, uma função diretora. Por que eu vou mudar a chave? É o desafio em si. Responda para nós aí, por favor. Essa pergunta é muito Zona legal. de conforto? Me chamaram de louca. É louca, Bárbara. E assim, quando a gente fala de zona de conforto, de fato é onde eu tava, né? Sabe? Eu falei assim, cara, eu tô num lugar, eu não vou ser mandado embora. Tá tudo bem, ninguém me cobra nada, né? Assim, quem me cobrava era eu, que assim, o chicote é brabo nas costas, né? Mas não foi isso. O que aconteceu? Quando eu comecei a estudar para mim
e, de consequência, para o meu time, eu comecei a me envolver com outras pessoas, né? Eu tive um mentor muito importante na minha trajetória, que a gente começou lá em 2017 a fazer mentoria, né? Eu fiz um processo de mentoria em 2017. Já divulga aí a pessoa, quem sabe É alguém... o Luke Esprega, da Pandora, o Luke. E aí, quando eu terminei o meu processo de mentoria com o Luke, ele me fez um convite. Ele falou, a gente tem uma formação para treinamentos de alta performance. Só que essa formação era lá em Alphaville. E aí ele falou assim, vê se você não consegue vir participar com a gente. E aí era todo mês, né? Era durante, acho, se não me engano, era um ano. E aí eu falei, bom, vou. Me inscrevi, passei 2018 inteiro indo para... Todo mês eu ia para Alphaville. E vai e volta. Tive que fazer TCC, tive que fazer atendimento. E aí o que acontece? Para eu me formar, eu precisava atender pessoas. E aí, o TCC era obrigatório 3 pessoas para você, né, fazer o processo de mentoria, documentar tudo e entregar. E aí eu brinco que eu tive um problema de audição e de 3 eu entendi 10. E eu peguei 10 mentorandos. Errou por pouco. Errei por pouco. E na época eu aluguei um coworking aqui em Itajaí. Daí o que eu fazia? Eu ficava no OWL o dia inteiro e à noite eu ia pro coworking. Isso ali, final de 2018, já começo de 2019. E atendendo, e fazendo, e tal, e meu TCC. Só que aquilo deu tanto resultado, e eu recebi tanto feedback, que eu falei, cara, eu adoro fazer isso aqui. Isso aqui é muito bom. Nasci para isso. Nasci para isso, né? E aí eu comecei a procurar mais, me envolver mais. Quando eu vi, eu já estava super envolvida com outras pessoas dessa área também. E aí... eu comecei a ter demandas de pessoas que iam por indicação. Então, assim, quando eu estava na AWL, eu já atendia mentorias individuais. Então, eu comecei lá em 2018, quando eu fiz do meu TCC, e depois eu continuei. Aí, quando chegou a... Não, aí foi 2019, eu flertei pela primeira vez com o curso de psicologia. E da Univale chegou, eu falei, vou ver aqui, né? Vou fazer minha inscrição, ver o que acontece. E como eu já tinha feito uma graduação, eu não sabia, mas eu não ia precisar fazer o vestibular. E aí, na inscrição que eu fiz, me veio um e-mail da universidade já de tipo, faça a sua matrícula. E eu falei, não, gente. Clique aqui. Eu falei, era só para ver no que ia dar. Não era para agora, né? E aí acabou, não comecei lá em 2019, mas ainda estava com aquilo na cabeça. E aí, em 2020... e aí só um parênteses, voltando um pouco. Quando eu terminei a minha formação na Pandora, que é essa escola de treinamentos, quando eu terminei minha formação, a Pandora me chamou para trabalhar com eles. Essa parte eu não sei se você sabe, mas eu fiquei um ano tendo 2 empregos. Então, eu trabalhava para a Pandora, revelações, entendeu? 2019 inteiro eu fiquei tendo 2 empregos. Eu trabalhava para a Pandora e trabalhava para a OWL. Então, uma vez por mês, eu ia para São Paulo, que a gente tinha aulas presenciais, enfim. Só que aí chegou num ponto que, assim, demandava muito de mim. A OWL sempre foi minha prioridade e eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão aqui, né? Então, em janeiro de 2020, eu optei por sair da Pandora e aí fiquei só com a OWL. E aí veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, eu voltei com o meu flerte com a psicologia. Falei, vou... Online, né? Online. Então, o primeiro semestre, né? Eu pensei, vai ser para sempre, né? Agora corta eu hoje, né? Sentada toda noite e de manhã, que eu tô fazendo cadeira de manhã à noite, no presencial, porque não tem psicologia online, né? Então, isso já veio de antes. E aí, lá em 2021, eu cheguei a comentar até com a Rochelle na época. Eu falei, eu estou sentindo que em breve eu vou fazer um movimento de saída da OWL. Porque quando eu vi dentro da empresa, o meu interesse muito maior era nas pessoas. Adoro comércio exterior, só que eu estava muito mais afim de entender outras coisas e que não eram coisas do meu cargo, sabe? Então, assim, não era necessariamente o meu papel. Por mais que isso me ajudou muito a ter um estilo de gestão muito mais próxima das pessoas, não era o que eu ia fazer lá dentro. Tinha um RH para isso, né? A gente tinha outras pessoas. Então, e eu falei assim, olha, eu estou pensando em me programar para daqui a uns anos fazer esse movimento. E aí eu brinco com a Rochelle, que a Rochelle surtou e contou para o meu presidente, né? E aí, não sei se você sabe. Não, não sabia. Ela contou para o meu presidente. Meu presidente voou de Cleveland, Ohio, para Itajaí. Vamos Contente, conversar. Né? Contente, veio.
E aí, não, você tá maluca, mas o que você quer? Eu falei assim, cara, eu quero gente, eu quero falar com pessoas, eu quero treinar pessoas. E aí ele falava, mas você pode fazer isso dentro da empresa. Eu falei, cara, mas você não tá entendendo. Aqui dentro eu estou limitada. E aí ele falou, não, mas a gente vai crescer, você vai ter mais gente aqui dentro. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu quero trabalhar com outras empresas. Aí ele falou, de comércio exterior? Eu falei, de comércio exterior? Você vai me querer aqui dentro, trabalhando com outras empresas de comércio exterior? Provavelmente não. Então, a minha primeira conversa tinha sido lá em 2021. E aí, ele meio que deu uma apaziguada, falou, não, fingiu veja que bem, aceitou. né? Veja bem. Ele aceitou. Só que assim, a gente não tinha nada definido. Eu falei, isso é uma coisa que eu tô pensando. Eu também precisava maturar mais ainda essa ideia, né? Troquei ideia também com outras pessoas da área, outros donos de empresas, né, de agenciamento também falaram, tá fazendo sentido ou sou eu que tô maluca? Porque aí é a questão também de você validar o negócio antes. Tem espaço, né? Isso, né? Exatamente, porque às vezes tem vozes da minha cabeça. Eu acho que isso aqui vai dar super certo, eu vou fazer, né? Exato, tem espaço na tua visão, mas não de outras pessoas, né? Exatamente. E aí, só que chegou 2023, aí passou 22, chegou 23. A gente também já tinha passado por muitas situações lá na empresa e eu já estava com aquela pulguinha, assim. E aí eu estava fazendo o orçamento do ano de 2024, que a gente entrega ali por outubro, né? E era outubro de 23, eu estava fazendo o budget e eu olhei para o budget de 2024 e falei, cara, eu não tô aqui. Bah. Eu falei assim, como é que eu vou entregar o orçamento de 2024 se eu não me vejo no orçamento de 2024? Então, assim, tem algumas coisas que a gente não... até para mim era muito difícil explicar racionalmente. Até hoje eu falo, a decisão... O dia que eu decidi, ele foi muito mais essa visão de... Eu sei que eu não vou estar aqui. Então, eu preciso primeiro comunicar isso. E aí depois eu descubro exatamente o que eu vou fazer, como a gente vai fazer essa transição. Mas isso já veio desde antes, porque eu já tinha tido a experiência de me dividir entre os dois. Só que a UWL ela nunca ia ficar em segundo plano para mim, Wagner sabe. Por mais que não fosse a minha empresa, Mas era como fosse sua. A minha entrega era de minha empresa, as minhas preocupações, meus choros, né? Então, ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro. E aí... O próprio conselho consultivo. Exatamente, tá vendo? Tudo coopera. E aí a gente vai ganhando corpo, vai entendendo melhor as coisas, né? E foi quando eu tive essa clareza, assim. E clareza, na verdade, do próximo passo, não da figura toda. Porque às vezes a gente deixa de tomar uma decisão também querendo ter clareza da figura inteira. Sim. E eu não tive essa clareza da figura inteira. Eu tinha só do próximo passo, que era, eu preciso falar que eu não vou estar aqui. Mais ou menos o passo de fazer comércio exterior, né? Mais ou menos, exato. É uma ideia que eu tenho, não sei ao certo tudo que vai acontecer. Né? E na minha jornada, falando bem a verdade para vocês, toda vez que eu troquei de empresa, eu nunca fui... Depois eu parei para analisar. Eu nunca fui para uma empresa para fazer a mesma coisa. Então, eu nunca troquei de lugar para ocupar a mesma função ou o mesmo time, o mesmo departamento, né? Então, eu sempre fui trocando para coisas que eu não tinha ideia de como eu ia fazer. Novas oportunidades, novos negócios sempre. Mas eu sabia que era o certo, mas eu não sabia como é que eu ia fazer. Mindset de crescimento, né? Também, né? Buscando desafios, sempre se esforçando para... E isso, assim, isso é muito interessante, porque até ontem eu estava conversando com um colega que também fez uma transição, ele era da área de câmbio para comércio exterior, e aí agora ele saiu, abriu a empresa dele, né? O Lucas. E foi... Um abraço, Lucas. Oi, Lucas. E aí a gente falando disso, porque ele me chamou para trocar uma ideia, que ele falou assim, é novo para mim essa coisa de uma transição, né? Vamos trocar uma ideia. E eu falei, cara, uma coisa é você fazer uma transição, porque um belo dia você acorda e você fala assim, tô triste com o meu trabalho, vou embora, né? Que tem gente que é meio surtado. E fala assim, então assim, não é isso. Quando a gente fala do mindset de crescimento, ele vai, sim, buscar as novas oportunidades e os desafios com noção. Vendo as possibilidades. Porque, igual ele falou assim, eu sustento meu filho, eu sustento a minha esposa. Então, não é uma coisa que tu vai acordar e vai falar assim, não tô feliz, eu vou pedir as contas. Então, a gente tem um planejamento. Eu fiz um planejamento também para sair. Então, falando em planejamento, como é que foi a estruturação desse teu novo negócio? Fala um pouquinho do teu negócio, de fato, o que você faz atualmente, né?
mas foi quando você planejou, estruturou, foi essa estruturação, hoje ela é de acordo com o que você imaginava lá atrás? Ou foi mudando de acordo com o teu desenvolvimento, teu trabalho, com a aceitação do mercado também? Eu não imaginava. Não? Porque foi na cara e coragem. A mesma coisa. Eu tinha uma visão ampla, e aí entrou outro ponto que era muito difícil de eu explicar para as pessoas, porque geralmente a gente aceita aquilo que é mais palpável, né? Então, como é que você está abrindo mão de uma posição de diretoria, de uma posição onde você tem uma renda boa, onde você tem um lugar de prestígio, reconhecimento, né? Vai fazer o que exatamente? Então, eu sempre falo assim, cara, eu vou descobrindo no caminho. Eu tenho uma visão muito clara de por que eu estou fazendo esse movimento. Então, para mim, os motivos pelo qual você faz algo, eles são muito mais fortes do que exatamente o que tu vai fazer ou como tu vai fazer, né? Tanto que dentro da própria, até fazendo um parênteses do meu estilo de gestão, quando a pessoa queria sair da empresa, tomar uma decisão, eu não estava muito preocupada com para onde você vai, o que você vai fazer. É muito mais assim, o que está te motivando a fazer esse movimento? Então, para mim, é muito mais o motivo do movimento. E eu tinha muito claro o motivo do movimento, que era trabalhar com pessoas dentro do mercado de trabalho e transformar a qualidade de vida das pessoas. Como eu ia fazer isso, ficou em aberto, o que foi muito legal, porque me deu a possibilidade de gerar vários tipos de negócios dentro desse negócio. Então, eu fui para o digital, eu desenvolvi um curso online, eu fiz uma mentoria em grupo, eu estou fazendo consultoria, palestra, treinamentos de empresas. Então, assim, você consegue ampliar o olhar também e enxergar mais possibilidades. Então, quando eu saí, o meu planejamento era, primeiro, até o que foi diferente é que quando eu saí, eu não fui logo atacar as empresas, falar com as pessoas. Eu fiz um movimento bem tranquilo, saí de férias, fui para Miami. Curti um pouquinho. Curti um pouquinho, porque a minha saída também tinha sido muito conturbada. Então, falei, eu preciso de um respiro do corporativo também, para daí eu voltar. Então, hoje, eu estou trabalhando com consultoria e treinamento para as empresas. Eu tenho também uma agenda de palestras e eu trabalho com mentorias individuais. Então, a pessoa está com um problema na carreira, que foi assim que eu comecei, né? Sim. E até se chama autoestima e carreira, porque o que foi muito interessante? Quando eu comecei a fazer as mentorias individuais, as pessoas me procuravam por conta de carreira. Só que eu via que o problema não era a carreira da pessoa. O problema era muito mais como ela lidava com as coisas ao redor dela. E a autoestima, às vezes, a gente tem uma visão de que é como eu me sinto, será que eu estou bem, será que eu estou bem arrumado? Ela é muito mais profundo que isso. Então, quando a gente fala de um gestor, por exemplo, que ele é tirano e um gestor que é passivo, esses dois gestores têm a mesma característica, eles têm autoestima baixa. Porque o gestor que é tirano, que ele é autoritário, ele não se sente seguro. Então, ele precisa que outra pessoa faça com que ele se sinta seguro. E a nossa autoestima é isso. Sim. O cara que é passivo, ele é inseguro também. Por isso que ele precisa agradar a todos para colocar nos outros essa responsabilidade de ser amado, de ser aceito. Então, quando eu fui ver, o problema dessas pessoas, na verdade, era isso. Era um gestor que ou era muito autoritário, ou era um gestor que era absolutamente passivo, ou que terceirizava tudo, o problema são os outros, né? E aí eu perguntava, e você? Onde é que a gente muda você aí no meio? Então, hoje eu trabalho com a pessoa individual e também com o corporativo. E é focado no comércio exterior ou é abrangente? Pega outras áreas? Contabilidade. Advogados. Não, eu consigo atacar todas as áreas. Sim. Porque o que acontece? Como eu não vou tratar a parte técnica do negócio, então eu não entro no seu plano de negócio, por exemplo. Sim. Eu vou entrar no seu plano de gestão e cultura. Aí, ali, eu consigo atacar com qualquer área. Claro que, por uma questão de otimização de tempo e energia, eu entro primeiro pelas empresas de comércio exterior, que até agora, por exemplo, onde eu venho fechando, são com as empresas de comércio exterior. Inclusive, fechei um evento da OAB semana passada, que eu fiz. Aí eu falei, olha, meu primeiro evento fora do comércio exterior, né? Legal. Entrei lá com os doutores e as doutoras. Então... Por quê? Porque como abrange o comportamento humano, então ser humano é ser humano em todos os lugares. Então eu consigo atuar com todas as áreas. Legal.
E essa ideia, né, dos primeiros passos que tu deu ali, como é que foi querendo ou não, como tu falou, né? Tu tá aprendendo também a empreender no teu próprio negócio. Então, como é que são esses desafios, né? A gente falava antes ali de ter que montar as coisas no digital, né? Que muita gente fala que é fácil, né? E aí, como é que é essa parte de aprendizado das coisas que agora, querendo ou não, tu não tem, acho que ainda uma equipe, né, para fazer. Então, Eu keep. me, myself. Eu keep, eu presa. Ótimo. E aí, como é que é essa gestão do tempo para criação, para administração, para... Para mim foi uma novidade, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de rotina, né? Então, quando você tem um trabalho já mais definido, então, por exemplo, eu ia para a empresa, eu tinha uma agenda de horários ali, é como se a sua vida girasse em torno daquilo ali. Então, a hora que eu vou para academia dependia da hora do meu trabalho. A hora que eu vou tomar um café com alguém dependia da hora do meu trabalho. Então, o que muda muito na dinâmica do você ser dono do seu negócio é justamente a questão de horário e de gestão de tempo. Porque existe essa ilusão de que você pode fazer tudo a hora que você quiser, você não sei o quê. Eu falo assim, gente, não. Você tem que ter muito mais disciplina para você fazer as coisas. E eu optei por fazer esse começo sem contratações, né? Então, principalmente no digital é onde eu teria mais necessidade de fazer contratações, né? Porque o que acontece? O digital, ele vai exigir várias partes. Então, uma pessoa para fazer um site, a pessoa para rodar um tráfego, a pessoa para fazer edição, né? Um copy, às vezes, para escrever. Só que eu, particularmente, eu tenho um perfil que eu não me importo, e hoje eu disponho do tempo, para me dedicar em aprender as coisas. Então, você sempre tem que fazer aquela análise, né? Tenho tempo? Não tenho tempo, então eu terceirizo, né? Agora, eu tenho tempo para aprender? Então, eu estou num processo onde eu preferia aprender todas essas coisas. Então, eu emito as minhas notas fiscais, né? Fisco agradece, tá? Eu emito as minhas notas fiscais bem bonitinhas. Pago os meus impostos em dia. Pago meus impostos, mas depois de tomar um susto ainda. Aí é o legal, porque assim, você vai aprendendo também muitas coisas. E claro que você se expõe ao risco de uma maneira controlada também. Sim. As coisas que eu sei que tem um risco maior, eu vou contar com suporte, né? Vou contratar. Mas eu tive ano passado uma situação que olha o que aconteceu. Eu criei um novo e-mail para o meu CNPJ. E aí eu cadastrei esse e-mail lá, porque eu não queria que ficasse o meu e-mail pessoal público. E aí o que aconteceu? Todas as guias, as DAS, estavam indo para esse outro e-mail. Só que o que eu fiz? Eu abri esse outro e-mail e eu simplesmente esqueci ele. Tá? Eu esqueci que ele existia. É raro, mas acontece isso. Aí chega eu, final do ano passado, quando eu lembrei desse e-mail, que eu abri... Gente do céu, eu falei... E eu tenho um pânico... Eu sou filha de bancária. Eu tenho um pânico de dever alguma coisa para alguém. Que assim, a minha mãe, a vida inteira, ela falava... Bárbara, você não pode parar no Serasa. Você não pode dever nada a ninguém. Quando eu entrei naquele e-mail... E aí, o que acontece? Eles mandam um monte de e-mails fake, né? Sim. Falando que vão bloquear sua conta no banco. E não sei o quê. Eu falei, gente... Terrorismo. Eu vou ser presa. Mal comecei. Eu mal comecei, vai ser agora. Aí depois eu registrei tudo bonitinho, declarei e tal. Esse ano eu já agendei tudo até dezembro, já está tudo agendado. Então, existe o desafio de você fazer tudo e fazer essa gestão de tempo, que para mim foi bem desafiador no começo. Então, que horas eu vou fazer o financeiro? Que dia eu vou fazer o financeiro? Né? Não, que dia que eu vou fazer grade de conteúdo, que eu trabalho muito com o Instagram, por exemplo. Então, que dia que eu vou fazer grade de conteúdo do Instagram? Que dia que eu vou falar com empresas? Claro que não funciona perfeitamente no fim das contas, mas a gestão de tempo e a organização é justamente para isso, né? Não é para ser fixa, mas é para te dar um norte. Então, nesse começo, está sendo literalmente um começo. Que é o que eu brinco que parece eu lá na OWL em 2016, que era... a minha escala de sono mudou completamente, que eu sou uma pessoa que preservo muito sono. E eu fiz um lançamento de janeiro para fevereiro, que assim, eu estava indo dormir 3 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, vida 2 de da empresário, manhã. Né? E aí só que assim... Vida real do empresário. Vou reclamar? Exatamente. Eu não vou. Escolhas, né? Eu escolhi. Exatamente, é isso aí. E faz parte do processo.
Com certeza. Então, não tem só a parte romântica do processo, tem a parte dureza do processo. Só que é uma escolha. Então, não vou... Ai, meu Deus, pobre de mim. Romantizar, né, o negócio. Tá, e falando, tu falou um pouco dos teus projetos ali, né? Conta pra gente, se puder, né, alguns casos aí que te faz ficar talvez mais feliz, mais empolgada com o desenvolvimento do teu trabalho aí. A Rota 3D, 3D? O Rota, Como é que funciona? Faz um merchan aí. Um merchan. Já explica, já conta umas histórias pra gente. Bom, tem nas várias frentes, né? Mas vamos pegar, por exemplo, o Rota. O Rota foi um programa ele é 100% online, então ele é literalmente um curso online e ele é focado em disciplina, em decisão e direção. Então, ele é um programa que ele vai trabalhar muito mais mentalidade e ele tem mecanismo de execução. Então, assim, não interessa o que tu tá querendo fazer. Ele vai falar justamente sobre, como é que a gente vai colocar isso aqui num planejamento de execução e garantir que você, de fato, chegue lá, né? Porque a gente também fala, se fosse só a gente saber para fazer, tava todo mundo fazendo. Era fácil. Você assistia um monte de vídeo no YouTube e você tava fazendo tudo já, né? Então, quando você começa a entender, de fato, que eu sou apaixonada por comportamento, então eu vejo as pessoas e eu já começo, né? Eu falo assim, nossa, que horas que dorme, será? Inconsciente, né? E aí, quando você entende esses mecanismos, você vê que para você chegar de um ponto A para um ponto B, não é tão simplista assim. Então, o objetivo do Rota é ele entrar muito mais a fundo nesse mecanismo de comportamento, de mentalidade, de planejamento, de gestão de tempo e garantir que a pessoa, de fato, execute o que ela precisa executar. O público-alvo dele, principalmente, são pessoas procrastinadoras. Então, quem está empurrando com a barriga, né? Então, ele é um programa online, então, a hora que a pessoa quiser entrar, ela pode entrar, comprar, assistir as aulas e ser feliz. Ele é muito legal. E aí teve uma mentoria ano passado que eu abri o primeiro grupo, que foi uma mentoria que chamava Despertar Feminino, que era uma mentoria de autoestima e carreira só para mulheres. E aí foi muito bacana também, porque dentro do mercado de trabalho, quando a gente fala com mulheres, os desafios são diferentes. Eu tenho o caso de uma ex-colaboradora agora, né? Mas um caso que, para mim, ele traduz muito bem, que ela era uma mulher de muita experiência, performava muito bem, e em dado momento ela começou a cair, as pessoas começaram a reclamar, sabe quando você vai achando estranho, e a gente conversava, ela não falava nada. E um dia eu falei para ela, eu falei assim, olha, alguma coisa está acontecendo e eu preciso que você me fale. E o que tinha acontecido com ela? Ela tinha entrado na menopausa. A mulher na menopausa, ela não estava dormindo. Ela não estava dormindo, ela não estava conseguindo pensar, ela não estava conseguindo focar, produzir. Então, você percebe? Quando você olha para um indivíduo dentro da empresa, por isso que eu não vou separar o profissional do pessoal. Isso. O que eu podia fazer ali? Era falar, olha, legal, obrigada por me deixar saber. O que você vai fazer sobre isso? Porque aí você vê qual também que é a posição do colaborador. Eu tenho um problema e eu vou deixar por isso mesmo. Ou eu tenho um problema e eu vou atrás de resolver. E aí vem um outro desafio para ela, porque ela foi atrás de resolver. E ela ia fazer acho que era reposição hormonal. Mas, para ela fazer o tratamento, ela precisava parar de fumar. Agora, tu me bota uma mulher fumante na menopausa, sem dormir, com calor o dia inteiro. Tipo assim, a pessoa... Isso impacta 300% no trabalho dela, sabe? Trabalho, vida pessoal. Tudo, né? Em tudo. Então, quando você for olhar... Eu tenho muito esse olhar. Então, eu olho para a pessoa, o pessoal até tirava sarro de mim no começo, porque quando nós éramos em menos pessoas, que eu conseguia dar presente para todo mundo, eu dava garrafa de água de presente. Porque eu sei o quanto que a água influencia no funcionamento do cérebro. Sim. Então, eu falava, você precisa estar hidratado. Seu cérebro consome uma água enorme enquanto você está produzindo durante o dia, né? Então, dentro de mentoria individual, por exemplo, eu consigo entrar muito mais a fundo na vida da pessoa para entender também o que acontece. Já dentro de consultoria e de treinamentos, vou pegar o exemplo agora de uma que eu vou fazer em maio, que a gente está estruturando. Vai ser um cronograma de 3 dias. Então, só que aí é um perfil de empresa que ela é média empresa, é de comércio exterior, só que tem um perfil de gestão, de diretoria, que não está acostumada a fazer gestão.
Então, teve um dos diretores que ele até me falou, ele falou, Bárbara, eu não sei fazer gestão. Me disseram que eu tenho que liderar. O que é isso? Já vamos fazer uma governança corporativa junto lá. Aí, ó. e tem Aí, muito Vinícius. espaço, sabe? Sim. E tem muito espaço. Então, você vê que também as empresas buscam isso para falar assim, cara, eu preciso hoje saber liderar. Por quê? Porque você tem um ativo muito importante, são seus colaboradores, e eles estão saindo. A gente está vivendo uma era, principalmente dentro do comércio exterior, que o pessoal está escolhendo trabalho. Então, como é que eu seguro essa rotatividade? Como é que eu aprendo mais sobre eles? Então, o nosso cronograma com essa empresa, por exemplo, vai ser primeiro uma batida com a direção no sentido de cultura, de liderança, estilo de liderança, quais são os pontos de maior necessidade. Depois, a gente vai entrar com os líderes da empresa, né, para também fazer o mesmo alinhamento de cultura, treinamento de inteligência emocional, que é uma coisa que falta muito dentro das empresas também. Em geral, né? Não só no comércio exterior, né? A gente vê em tudo, né? Todo mundo está muito pressionado e precisa saber, né? Hoje, quem me abordou foi uma empresária, ela tem uma loja de roupas, e ela falou, Bárbara, e se eu quiser trazer esse comportamento, esse treinamento de inteligência emocional para dentro da minha empresa? Porque acontece? Ela trabalha diretamente com o público, o time dela. Se essa pessoa não sabe lidar com a resposta de um cliente, com a não resposta de um cliente, entende? Então, tudo está envolvido ali no meio. Então, se a gente começa a pegar pela base, porque o que eu vejo às vezes? As empresas estão tentando resolver problemas profundos com soluções muito supérfluas, sabe? Muito, muito por cima. Não, você vai atacar na base. A base desse ser humano é a inteligência emocional dele. Todos nós temos emoções. Por que as pessoas fofocam? E a gente tem um monte de problema de fofoca dentro da empresa. Problema da pessoa levantando e gritando com a outra pessoa. Né? A base é a mesma. Então, é ali que eu procuro entrar. E aí, a gente consegue fazer isso e sempre tem que ser top-down, né? Então, os líderes precisam ser os primeiros envolvidos, a alta gestão tem que ser o primeiro envolvido, tem que... Depois chegar para depois chegar na base. Porque esse é outro erro. Os meus colaboradores precisam mudar. Mas e você? Será que não sou eu, né? Porque a empresa vai ser reflexo teu. Vai ser, né? Com certeza. Se você não cria uma cultura, você deixa que os colaboradores criem essa cultura. Com certeza. Então... Por mais que a gente não tenha, né, cultura escrita ou nada, mas tem ela existente de modo intrínseco dentro da empresa, né? A cultura ela é muito mais vivida do que escrita, né? Escrita, exatamente. Então, o que é a cultura? Eu falo, é o cultivar. O que eu estou cultivando aqui dentro? Então, se a gestão, se os donos, se a autogestão não tá, o que se cultiva aqui dentro? É um ambiente cooperativo? É um ambiente que se comunica bem, que se respeita? Né? Então, a cultura, para mim, ela vai ser do cultivo. O que eu estou cultivando aqui dentro desse lugar? E sempre vai começar com a autogestão. Uhum. Então, aí, falando um pouquinho da tua outra face digital, né? Todo o teu desenvolvimento, como é que foi? Tu era uma pessoa que se comunicava bem, que usava as redes sociais, mas aí agora com o teu negócio, né? Como é que tu tem levado para esse lado? Tu falou que tem produtos online, né? Mas como é que é essa tua comunicação? Ela é diária? Como é que tu vem se adaptando a isso, moldando a tua comunicação? Hoje, para mim, a rede social, hoje, para mim, ela é um negócio. Então, eu não vejo mais... Por exemplo, a principal rede social que eu tô hoje é o Instagram. E aí até tem uma reunião amanhã que a gente vai falar das outras plataformas, porque daí eu preciso entrar melhor dentro do LinkedIn, melhor dentro do YouTube, melhor dentro do TikTok, que eu... Vai fazer dancinha? Tinham, assim, um pavor do TikTok. Só que aí quando você olha em dados, por exemplo, o TikTok ultrapassou o Instagram. Exatamente. Então hoje a rede social mais consumida é o TikTok. E eu falo, por exemplo, eu me peguei mudando meu hábito de comportamento também, meu comportamento em relação a pesquisas, porque hoje eu faço pesquisa dentro do TikTok. Às vezes eu não faço pesquisa no Google. Se eu quero saber fazer alguma coisa, como consertar a barra da calça, bem aleatório. Se tu joga isso no TikTok, você sai expert de lá. Tem muito. Então, assim, o mecanismo de busca dentro dele é muito bom. E então, você vai vendo que os comportamentos vão mudando. Então, a questão de redes sociais, a gente também, como empresa, eu vejo, a gente precisa entender como é que o meu consumidor compra hoje em dia. Então, antes você tinha tudo uma loja física. A pessoa tinha a oportunidade de entrar na tua empresa, na tua loja. Hoje, antes da pessoa entrar na tua loja, ela vai entrar no teu Instagram. Exatamente. Antes dela ter a oportunidade de pisar o pé lá dentro, ela vai entrar lá no teu Instagram. Então, para mim, o que mudou
foi que antes eu já me comunicava, né, pelo digital. Eu já fazia vídeo, eu já fazia um monte de reflexão. Só que eu fazia tudo isso focada em compartilhar isso aqui é a minha vida, né? Agora eu já tenho um outro olhar. Então agora eu tenho um olhar de negócio. Então hoje, para mim, eu trabalho com o Instagram, com linha editorial, eu trabalho com conteúdos muito mais direcionados, muito mais intencionais. Então você tem que aprender como que funciona isso também, como é que as pessoas retêm a atenção dentro de uma rede social até você fazer isso virar uma venda. E aí eu estou investindo nessa parte agora, por exemplo, porque a gente fala dentro do digital, no caso, eu sou o expert. Então, eu sou a cara que vende, né? Eu sou o serviço. Agora, como vender isso dentro do digital é um outro mundo. E aí eu fui investir numa paulada numa mentoria também, para entender de fato disso, né? Entender como é que joga o jogo, porque é outra... como é que eu vou performar ali dentro, né? Exatamente. Então, eu olho até... A gente fala muito de viralizar, e isso é uma informação importante para qualquer empresário que trabalha com Instagram. Muito se fala do viralizar. Eu vou fazer um conteúdo que viralize. Eu tive um conteúdo que eu subi que ele gerou mais de 9 milhões de visualizações e ele me trouxe mais de 2.000 seguidores. Eu removi os 2.000, um a um, porque eles não eram seguidores qualificados. Então, quando a gente olha para o digital, a gente também tem que pensar, se eu tenho uma loja de lingerie feminina, de que me adianta um monte de homem entrando nessa loja de, sei lá, 15 anos, moleque? Não vai agregar em nada, né? Vai me gerar dinheiro? Não vai me gerar dinheiro. Então, hoje eu olho para o digital dessa forma. Sim. Então, tem gente que ainda acaba olhando para o digital com números, né? Número de seguidor, número de like, número não sei o quê. Gente, a pessoa que compra de ti, geralmente, outro dado, é a pessoa que menos engaja. Sim. Então, às vezes, tô preocupada, ninguém tá comentando no meu negócio, né? A pessoa que vai comprar de ti, provavelmente, ela não vai ter feito um comentário nas tuas publicações. Então, é uma outra... Não é não dá pra regra, generalizar, né? Mas na maioria é comportamento do consumidor. Sim. Então, você começa a estudar o comportamento do consumidor dentro da rede social, que é totalmente diferente de um produto físico. Sim. Então, eu estou investindo bastante nessa parte para realmente entender, porque senão você queima tempo, queima dinheiro. E, ao mesmo tempo, né, tu está trabalhando com essa questão de autoestima, carreira e com o digital, como é que tu vê esse avanço? Eu vi que vocês gravaram Brain Hot, né, lá com o Jonas. Como é que tu vê esse avanço também em produzir conteúdo e o efeito disso no cérebro, na questão da ansiedade, né, nessa questão como que trabalha para tentar extrair algo mais positivo e não tão negativo. Tu diz para os usuários de maneira geral, né? Isso. E dentro do teu trabalho, porque acredito que isso influencia um pouco também, ou não? A gestão de tempo das pessoas, a procrastinação. Sim. Uhum. Tudo nessa vida a gente tem que saber usar. E eu falo que a internet ela não vai para lugar nenhum. Ela chegou, ela vai ficar, a rede social chegou, ela vai ficar, as telas estão aí. Tu tem filhos, você sabe. Então, assim, não dá para você fazer de conta que não existe, porque existe. Isso. A gente precisa ter este contato, né? A questão é que, ao mesmo passo que eu, por exemplo, e tantas outras pessoas, a gente estuda a neurociência do comportamento para tirar as pessoas desse lugar, quem criou essas plataformas está estudando muito, mas para fazer um movimento contra. Então, quando a gente fala de redes sociais, eu brigo muito, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de profundidade, eu gosto de tecer sobre os assuntos. E quando eu tenho que criar um conteúdo em 90 segundos, a minha vontade é de... Cara, eu não vou fazer isso. Tipo, já sabia que merda. Só que aí entra a questão de você entender o jogo, entende? Então, assim, o jogo é esse? Beleza. Mas como que, então, eu vou criar uma coisa que agregue para as pessoas? Então, é um assunto complexo e amplo, mas o efeito do brain rot, que nada mais é que o apodrecimento do nosso cérebro, o que acontece? Pela primeira vez, a gente tem já imagens do nosso cérebro ficando menor. Então, a gente está... É o atrofiamento, a gente está atrofiando o nosso cérebro em decorrência do uso excessivo de telas. Então, é um problema, e não só dentro das redes sociais. É videogame, Sim. É Netflix. Então, assim, é tudo que é tela, né?
E aí, assim, é uma questão de consciência geral, porque eu falo, a gente reclama muito que a geração que tá vindo não sai da tela. Só que aí eu vou lá falar com meu pai, ele não tá falando comigo, ele tá o dia inteiro olhando Reels. Entende? Sim. Falei com o Jonas essa semana, ele falou assim, eu tive que dar uma dura nos meus pais, porque eu ligo pra eles no vídeo, e eles ficam com o celular aqui e olhando pra TV. Entende? Então, assim, é uma droga, de fato. Sim. Tão viciante. Assim como o açúcar, Sim. né? Só que, infelizmente, como a gente não vê os efeitos de maneira imediata, a gente vai relevando. A gente vai relevando, vai relevando. Esse final de semana, ao vivaço, eu ouvi, porque a gente até tinha falado disso naquele episódio. Eu estava na casa de uns amigos e a minha amiga estava no sofá assistindo uma série e a série estava legendada. E aí ela falou o seguinte, muda a série para dublado. E aí o marido dela falou, tá, mas tu não tá lendo a legenda? E ela falou assim, não, é porque daí eu consigo escutar e jogar joguinho. E eu li sobre isso. Quando eu li sobre isso, eu já achei pavoroso. Quando eu presenciei isso, eu falei, caraca, isso realmente acontece. E a gente não tá ligado. Sim. Entende? Então, o que eu recomendo para as pessoas em relação a redes sociais e em relação ao celular em si? Desativem o máximo de notificações que vocês puderem. O meu celular ele só apita WhatsApp e banco. Banco por uma questão de segurança e o WhatsApp porque eu trabalho com ele. Porque eu brinco que, se duvidar, daqui a pouco até o WhatsApp eu tiro dali. Porque se for urgente, a pessoa vai ligar. Vai ligar, exatamente. Então, o Jonas fala, nada que é importante pode ser dito por mensagem. Então, a gente tem algumas boas práticas que a gente pode. Então, a gente diminui essas notificações, a gente treina o nosso algoritmo, porque o algoritmo é altamente treinável. Então, quando eu entro no meu perfil do Instagram, por exemplo, e eu entro no perfil do meu marido, é muito engraçado. Porque o dele é carro velho, Fórmula 1, tipo assim, é isso a vida dele. E aí eu abro o meu. Cara, eu falo assim, meu Deus, assim, você acessa um mundo e eu acesso outro mundo. Então, a gente entender também que dentro dessas redes a gente tem a possibilidade de treinar o algoritmo para qual mundo que a gente quer presenciar ali dentro. Só que aí exige essa força de vontade também. Né? Com certeza. Bárbara, e mudando um pouco o foco aqui, para quem está iniciando, qual conselho você daria para quem quer ter uma nova carreira ou passar pela mesma situação que a sua, né? Tá numa posição mas tem o desejo de ir para abrir um novo negócio. Que conselho você dá mediante a sua experiência e aquilo que você passou? Eu vou ter que cair primeiro na questão de motivação. Sim. Então, assim, o que está te motivando? Porque eu já vi muitas pessoas quererem fazer esse movimento pelos motivos errados. Então, aí, às vezes, você toma uma decisão errada, né? Então, primeiro, tenha certeza que os motivos pelos quais você quer fazer um movimento sejam os motivos corretos. E tenha o mínimo da validação do seu produto. Então, como eu falei, o voz da minha cabeça, converse com as pessoas, usa o seu networking, fala sobre isso. Quanto mais você falar sobre isso, mais essa ideia também fica mais clara para você. Porque às vezes a gente tem uma ideia que parece muito distante e a gente está com dificuldade de chegar lá, tornar ela mais palpável. Então, assim, converse com pessoas que você admira, né? Com pessoas que você realmente escutaria um conselho, porque aí, no caso dessa pessoa vir com uma pedrada para cima de você, Sim. Você sabe que é uma pedrada para o seu bem também. Mas procurando ser o mais sucinta possível, veja se o motivo pelo qual você quer fazer esse movimento é um motivo que é congruente com os seus objetivos de vida, com os seus valores de vida, e valide essa ideia com pessoas mais experientes que você. E uma mensagem inspiradora aí pra galera. A dica de milhões aí. A dica de milhões... Caraca, essa eu já devia ter vindo preparada, né? A dica de milhões. Bom, é o que eu acredito. Como melhorar a autoestima? Cara, assim, eu acredito e falo isso muito para as pessoas. Comece sempre por você. Então, eu tenho uma filosofia de vida que antes de eu querer mudar o meu marido, antes de eu querer mudar o meu líder, a minha empresa, eu vou primeiro olhar para tudo aquilo que está dentro do meu campo. Porque é muito mais fácil a gente colocar... Se a gente colocasse o tanto de energia que a gente coloca querendo mudar as coisas de fora para mudar o nosso mundo primeiro,
tudo ia ser mais fácil, as mudanças iam acontecer de uma maneira muito mais fácil. Agora, a gente está muito mais preocupado em mudar tudo que está fora do nosso controle, né? Sim. Então, foque no que está no teu alcance, no que está no teu controle. Eu brinco, eu falo, você não arruma nem a cama de manhã, você quer exigir que o seu time faça alguma coisa. Então, faz você primeiro o seu, se organiza primeiro. Porque dentro de empresas, a gente não lidera ninguém sem antes a gente liderar nós mesmos. Então, é sempre começar pelo nosso trabalho. Perfeito, muito obrigado. Bárbara, palavra final está com você. Fale para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, onde tá as tuas redes sociais, teu Instagram aí, passa, a palavra está com você. Obrigada. Bom, foi um prazer. É para cá que eu falo? É, Oi, isso aí. Foi um prazer estar aqui com vocês, para a gente conversar um pouco. As minhas redes sociais, eu estou bem ativa dentro do Instagram, é barbara.echelmeyer. Eu espero que vocês deixem na descrição, porque às vezes a pessoa consegue escrever. Vai estar. Echelmeyer, o quê, né? É barbara.echelmeyer. Lá dentro eu também tenho todos os meus outros acessos. Vocês têm um link direto no meu perfil do Instagram para agendar a sessão estratégica, 1 a 1, para conhecer ou a empresa melhor ou conhecer vocês de uma maneira melhor também. Dentro do LinkedIn, eu compartilho também alguns cases um pouco diferentes dentro da minha linha, dentro do Instagram, mas onde está realmente a maior parte do meu conteúdo e dos meus insights e da minha comunidade é lá dentro. Então, vai ser um prazer conversar com vocês. Sejam muito bem-vindos, quem chegar por lá. E muito obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos, né, Dudu? Exatamente, o prazer é nosso. Obrigado pela disponibilidade do teu tempo, né? Sei que a tua agenda é corrida, ainda mais fazendo tudo agora, né? Famosa, né? Exatamente, Mas obrigado de coração. Com certeza queremos contar com você novamente em outra oportunidade aqui para compartilhar um pouquinho mais da tua trajetória, a evolução do teu trabalho também. E para quem quer nos conhecer um pouquinho mais e saber um pouquinho mais da Bárbara, siga a Bárbara nas redes sociais e também o Contas e Contos nas redes sociais. Instagram, @Contas e Contos, e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Pessoal, um forte abraço e até o próximo episódio. Abraço.